Boa tarde, galera. Aqui é o professor Zé Alto. Nós vamos fazer mais uma videoaula com vocês, mais um Fractal Revisa, falando com vocês agora sobre as reações inorgânicas. Reações inorgânicas. Bem, primeiro passo, para que se ocorra uma reação, nós temos que ter os reagentes e os produtos. Normalmente, existem algumas considerações importantes ou essenciais, que seria o estado líquido, o estado gasoso, se tem precipitado, se não tem precipitado, se está no estado sólido, se muda de cor, se não muda, e através também de outras reações especiais. Nós vamos trabalhar com vocês especificamente a respeito de reações endotérmicas e reações exotérmicas. Reações endotérmicas é aquela reação que vai ocorrer a absorção do calor. Já a reação exotérmica é aquela que ocorre a liberação do calor. Por exemplo, eu estou fazendo uma reação aqui, eu tenho um tubo de ensaio, e nesse tubo de ensaio eu fui pingando gotinha por gotinha e reagiu. Essa reação ela pode ser modificada através da cor, ela pode ser através da temperatura, ela pode ser através do precipitado, são formas que eu tenho para reconhecer que ocorreu a reação. Bem, nesse caso, se eu coloquei a mão aqui no fundo do tubo, eu senti que aqui está quente, mas aqui em cima não tem nada, significa que essa reação ela é endotérmica, ou seja, uma reação que absorve o calor. Mas eu fiz a reação e percebi que aqui no fundo estava frio ou normal, mas aqui em cima está saindo um vapor quente, significa que ela passa a ser uma reação exotérmica, ou seja, ela está liberando o calor. Dentro das reações que nós vamos trabalhar com vocês, nós vamos falar especificamente a respeito da reação de síntese, a respeito da reação de síntese, que também é chamada de adição, a respeito da reação de decomposição ou análise, a respeito da reação também, que nós vamos denominar de reação de dupla troca e reação de simples troca. Nós vamos começar com vocês aqui com a reação de adição ou de síntese. O próprio nome está falando adição, você vai adicionar elementos, ou seja, eu tenho uma substância A e uma substância B. Na junção da substância A, que nesse caso eu coloquei o carbono, e aqui eu coloquei o oxigênio, eu formei o quê? O gás carbônico, ou dióxido de carbono. O que eu fiz? Eu fiz uma adição. Vocês têm que saber hoje, reconhecer quando é uma reação de adição, quando é uma reação de decomposição, por exemplo. Decomposição seria o contrário da reação de adição. Na reação de adição, você não pegou o carbono mais o oxigênio e deu CO2? O que é a decomposição? É o contrário. Ou seja, a reação de decomposição ou análise, ela vai ser o CO2 que vai se decompor no carbono e no oxigênio. Então é o contrário da reação de adição. Uma outra coisinha que vocês têm que saber muito, na reação de decomposição ou análise, existem algumas reações especiais. Por exemplo, a reação ela vai ocorrer de alguma forma, por algum plano. A reação de decomposição ela pode ser considerada uma reação de pirólise, ela pode ser considerada uma reação de eletrólise e ela também pode ter uma reação de fotólise. Mas como é que eu vou saber isso? Muito simples. Todo final do ano, você vai na virada de um ano aí qualquer, sempre vai ter um show pirotécnico. E o show pirotécnico são a queima dos fogos de artifícios. Pirotécnico vem de pirólise. Pirólise vai ser aquela reação que vai estar obrigatoriamente na presença de um fogo, ou seja, aquecimento. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar com vocês essa reação aqui, ela viria com uma deltazinho, que representaria que é uma reação de decomposição, mas através da pirólise, ou seja, do calor, da queima dos reagentes. Já a reação de eletrólise é uma reação que ocorre através da corrente elétrica. Então você vai ter corrente elétrica. Se eu fosse trabalhar essa reação, por exemplo, em vez de ser a pirólise, ela vinha com a corrente elétrica, ela tinha vindo como se fosse um raiozinho. E esse raiozinho está representando o quê? Uma corrente elétrica. E para fechar, a gente pode ter também a chamada reação de decomposição ou análise, que vem através da fotólise. Fotólise através da luz, ou seja, aqui iria vir um exemplozinho de uma luz aqui. Então você tem na reação de decomposição, que é aquela reação que você vai quebrar a cadeia, ou seja, você tinha o CO2 e liberou o carbono e o oxigênio, ela pode vir de três maneiras diferentes. Ou pode ser pela pirólise, que é através do aquecimento, ou pode ser pela eletrólise, que é através de corrente elétrica, ou pode ser pela fotólise, que é através da luz. E com isso a gente agora vai trabalhar com vocês a respeito da reação de simples troca e dupla troca.
Bem, na reação de simples troca, significa o seguinte, você vai ter o A mais B, que é como se eu tivesse o NaBr, e o C, que seria o Cl2. Simples troca, vai sair um elemento e no local desse que saiu vai entrar o outro. Ou seja, saiu o B, ou seja, saiu o Br e entrou quem? E entrou o C, que seria o Cl. Então você tinha o 2NaBr e reagindo com o Cl2. E nessa reação você formou 2NaCl mais o Br2, ou seja, uma reação de simples troca. Sai um e entra outro no local. Na reação de dupla troca, ela é um pouquinho mais fácil, porque nós trabalhamos muito essa reação numa outra videoaula que nós falamos a respeito da reação de neutralização, ou total ou parcial de um ácido com uma base. Na neutralização total ou parcial, independe. Você vai pegar sempre um ácido mais uma base, que vai te dar sempre água mais sal. Se for total, sal neutro. Se for parcial, sal ácido ou sal base. E ela é um exemplo de uma reação de dupla troca. Ou seja, eu tenho um ácido, o HCl, que era como se eu tivesse o AB. E eu tenho a base, que é o NaOH. Nessa reação, o que vai acontecer? Esse Na aqui vai juntar com quem? Com o Cl, para formar o sal, o NaCl. E nessa outra aqui, vai liberar o OH e juntar com quem? Com H, para formar quem? H2O. Diferente da simples troca, ocorreu uma troca entre os dois elementos, entre os dois reagentes da reação aqui. Então, nas reações inorgânicas que nós trabalhamos hoje com vocês, nós trabalhamos a reação de análise ou reação de adição, nós trabalhamos a reação de decomposição, nós trabalhamos a reação de simples troca e a reação de dupla troca. Lembrando que a reação de decomposição, ela pode ocorrer de três maneiras diferentes, ou através da corrente elétrica, eletrólise, ou através da luz, fotólise, ou através de calor, que seria a parte da pirólise. Galera, um bom estudo para vocês e até a próxima. Valeu!